Olá, gente, tudo bom? Eu sou a Zoe. Tudo bom com vocês? Então, é o seguinte: anteontem surgiu um caso envolvendo plágio de onde uma youtuber acusa a outra de ter plagiado conteúdo, né? E bom, eu não vou citar nomes, até porque não vem ao caso para este vídeo. Mas o que pegou, o que me motivou a gravar esse vídeo, foram alguns comentários que eu vi em relação a esse caso, sobre a questão das fontes. Ok, você tem um caso, o caso é real, ou seja, o vídeo envolvia um caso criminal de grande repercussão, que eu também não vou falar qual é. Quem quiser depois eu faço, né, eu passo as informações nos comentários, ou então, sei lá, me procurem no Facebook, qualquer lugar, tá bom? Mas não vem ao caso. O caso é um caso criminal real, que houve uma grande repercussão na imprensa na época. A mídia ficou super engajada na discussão do caso, né? Não é o caso Nardoni. Foi um caso lá nas gringas, tá bom? Foi um caso estrangeiro. Ou seja, foi totalmente envolto em sensacionalismo, teve uma série de questões aí bem complicadas, né? Bom, a, a questão é, pode, um caso que uma youtuber resolva fazer um vídeo sobre ele, pesquisando fontes, fazer um vídeo que possa ser plágio de outro que também foi feito através de pesquisa de fontes, ou seja, dizendo como é que pode, a questão era como é que pode haver plágio em casos reais onde as fontes são as mesmas. E eu estou aqui meio que para tentar ajudar a responder esse tipo de questão. Simples. Quando você vai fazer uma pesquisa, por mais que você tenha uma bibliografia ou um material de internet, seja lá o que for que você esteja utilizando para fazer essa pesquisa, você é uma pessoa e a outra pessoa é outra pessoa. Isso é óbvio. Isso parece claro na cabeça de todos, eu acho, né? E as pessoas, quando vão fazer pesquisas, intencionalmente ou não, elas fazem os próprios filtros. Ela vai ver o que ela acha importante, o que ela não acha. Algumas pessoas cortam eventos que envolvam o caso, outras acrescentam daqui, dali,
ou seja, aquele documento me parece mais interessante do que esse. Então, de qualquer maneira, duas pessoas pesquisando o mesmo tema, o mesmo assunto e nas mesmas fontes, elas vão, de alguma maneira, filtrar o assunto de uma maneira diferente. Porque uma vai enxergar um peso maior numa determinada informação e a outra não vai achar essa informação tão importante assim, entende? Então, quando você vê assim um encadeamento da narrativa muito parecido, incluindo algumas palavrinhas específicas que provavelmente foi incorporada pela pessoa que pesquisou primeiro, aí você já começa a poder discutir que sim, houve plágio, né? Porque as pessoas elas compreendem os textos de maneira diferente, as pessoas têm visões de mundo diferentes, né? As pessoas elas não são idênticas, né? Por mais que você estude nos mesmos livros, você vê que as provas nas escolas, tirando os casos de cola, né? Elas contêm um jeito diferente de tratar o assunto, né? Você faz uma prova, fale a respeito do feudalismo, discorra sobre o feudalismo. Aí você vai ter que contar o que é o feudalismo, como é que era a sociedade ali naquele período, naquele sistema, né? E aí o livro-texto que você vai se basear essa prova é o mesmo de todos os seus coleguinhas, mas ninguém vai escrever esse texto da mesma forma, ninguém vai falar a respeito da mesma forma, a não ser que você colhe, a não ser que você faça uma cola. Agora, por outro lado, há pessoas que eu acho que não entendem muito bem o que é uma pesquisa, né? Que acha que é simplesmente pegar uma página, né? Pegar uma Wikipédia da vida, ler e copiar o texto tal qual está escrito na Wikipédia. Ou então, como é que eu posso dizer? Simplesmente pegando tópicos, encadear esses tópicos, pronto, você fez uma pesquisa. Não, uma pesquisa envolve você ir na Wikipédia, por que não, né? Se o assunto foi tratado de forma adequada, né? Você vai complementar com as reportagens da época, você vai puxar jornais que falaram a respeito do assunto, e aí você vai puxando daqui, puxando dali, e você monta o seu texto de uma forma bem pessoal, bem dentro daquilo que a gente pode chamar de estilo, né, também. Porque mesmo um trabalho acadêmico, se você for ler vários trabalhos acadêmicos, você vai ver que cada autor
tem um estilo ali de narrativa. Tá certo que você tem a ABNT, né? Você tem as norminhas ali, fontes, notas de rodapé, como é que você tem que tratar o que é dito por outra pessoa que não é você, né? Mas de qualquer forma, a sua parte da narrativa vai estar lá naquele texto. Você não vai ficar fazendo um trabalho só de citação de fonte. Cita fonte e não para mais de citar fonte, né? Não, você intercala as citações com um texto seu, né? Que por mais que você tente ser impessoal, evitar esse negócio de falar em primeira pessoa, né? Evitar certos deslizes nesse sentido de tentar, eu acho, não, você não acha, né? Mas de qualquer maneira você está lá. O professor sabe que esse texto foi escrito por você. E a banca avaliadora com certeza deve saber. Tanto é que hoje em dia existem até uns aplicativos que os professores universitários, sobretudo esses que ficam sendo constantemente convidados para compor bancas de TCC, de mestrado, doutorado, essas coisas. Tem esses aplicativos que você joga o texto no computador, né? E aí o computador vai rastrear se tem algum trabalho parecido com aquele, né? E qual a porcentagem de semelhança do teu texto com o que foi achado pelo programinha, né? Então isso quer dizer que mesmo que você tenha procurado as mesmas fontes, que você tenha existe possibilidade, sim, de haver plágio, né? De haver um copia e cola da vida, né? Então eu fiz esse vídeo mais ou menos para esclarecer como é que pode o assunto ser o mesmo, as fontes de pesquisa que uma das meninas usou como desculpa, a gente pesquisa sempre nos mesmos lugares, não sei o que e tal. Não é bem assim, porque você tem o seu filtro, ela tem o dela, cada uma vai pensar elementos desse material que não necessariamente que para ela faz sentido, para você pode não fazer sentido colocar esse trecho na sua pesquisa, no seu trabalho. Então existe toda uma questão aí, principalmente vídeos de YouTube. Por mais que você esteja narrando uma história que aconteceu, dependendo do seu envolvimento com a história, você vai utilizar uma estratégia narrativa diferente. Você não vai. Porque, por exemplo, existem histórias que nos pegam de tal forma que ao contar essa história, por mais que você tente colocar toda a sua
pesquisa, você vai lá, faz a pesquisa, lê o texto, não sei o quê. De qualquer maneira, quando você vai contar isso, você vai com a sua carga emocional, dependendo de como essa história impactou, né, para você. Então, isso faz toda a diferença na hora da construção do texto, na hora da construção da narrativa, na hora, enfim. Isso reflete muita coisa. Isso tem um reflexo. Agora, se você não sentiu muita coisa, assim, por exemplo, foi um caso assim que você era muito pequenininho quando o caso aconteceu, você não teve lá muita compreensão do que foi aquilo, não sei o que, coisa e tal. É óbvio que você não vai utilizar determinados tipos de frases ou determinados tipos de expressões para definir o que foi aquilo, entende? Por exemplo, vamos pegar um caso antigo, Daniela Pérez. Daniela Pérez morreu em 92, já tem mais de 20 anos isso. E muita gente que está viva hoje não era nem nascido nessa época. Então, como é que essa pessoa vai enxergar esse assunto, vai contar esse crime da mesma forma que eu contaria, tendo eu estando presente naquele momento? Eu, ou seja, que eu já tinha condições de entender a gravidade desse assunto na época. Não tem. Por mais que você faça pesquisa, as mesmas pesquisas que eu poderia fazer, fosse nas mesmas fontes, o jeito que eu ia contar era o jeito de alguém que na época chegou a chorar vendo a notícia na TV. Inclusive, eu estava tão presente, tão antenada com os acontecimentos, que eu sei que a Daniela Pérez morreu em 28 de dezembro daquele ano, e no dia 29 de dezembro do dia seguinte, o Collor renunciou. Ou seja, tá certo que um fato não tem nada a ver com o outro, mas foram dois acontecimentos impactantes na mídia que muito provavelmente quem não viveu aquela época não tem muita noção assim do que foi a loucura dos jornais naquele período, sabe? Justamente porque a, a notícia estava assim, só existiam essas duas notícias: assassinato da Daniela Pérez e renúncia do Collor. E mesmo assim, o assassinato dela chegou até ofuscar em muitos momentos a renúncia de um presidente da República. Isso é uma coisa que eu acho que quem viveu, quem tem essas memórias, quem costuma não esquecer dos fatos, né, tem essa lembrança muito firme, e não só em relação ao conteúdo, mas o conteúdo do texto, do que aconteceu, mas o conteúdo emocional também. Ou seja, a pessoa se altera, ou seja, você vai
perceber que a pessoa, quando está falando, ela. Você vê que eu acho que eu já mudei até o meu jeito de falar quando eu toquei nesse assunto. Então, é mais ou menos isso, né? O pesquisa, você pode pesquisar as mesmas coisas que o seu coleguinha, mas o seu coleguinha vai entender de um jeito, você vai entender do outro. E se vocês estão fazendo isso muito parecido demais, hum, por exemplo, então é complicado isso, né? E aí você tem, por exemplo, o caso lá do secretário de Cultura que pegou um texto lá do Goebbels. Aquilo ali não foi coincidência, né, gente? Aquilo ali é Ctrl C, Ctrl V descarado, né? Então é isso. Eu resolvi fazer esse vídeo. Se alguém quiser saber o que eu penso a respeito desse caso aí do secretário de Cultura, tudo bem, mas eu achei que interessante eu fazer esse vídeo até para ser um pouco mais didática em relação ao que eu. Como é que a gente pode dizer que um trabalho de pesquisa sobre um caso real ah, pode ter ah, reconhecimento, primeiro, de propriedade intelectual do trabalho, e outro, ah, como é que a gente pode provar que existe plágio num caso desse? Não é tão difícil. Vai depender, porque a gente. ah, as pessoas leem as coisas e elas têm os seus filtros, né? Elas têm os seus cortes. Isso aqui vai entrar no meu texto, isso aqui não vai, isso aqui eu não acho importante, aquilo ali eu acho. Cada um vai. Ainda mais pessoas que não se conhecem, né? Casos assim de melhores amigos, assim, pô, a gente estuda junto, a gente tem o mesmo vocabulário, né? De repente pode até ser, né? Mas pessoas distantes, né? Eu já não acho que seja fácil assim você fazer um trabalho idêntico do outro. A não ser que você tenha visto o trabalho do outro e chupado ali o material. Então é isso. Fico por aqui. Obrigada.